Olá! No nosso estudo da obra da codificação, os livros de Kardec, estamos no início de O Livro dos Médiuns. E estamos no capítulo terceiro, que trata sobre o método, vem-se falando de mediunidade. E aqui, numa série de considerações de Kardec a respeito da incredulidade das pessoas no que diz respeito à existência do plano espiritual, como nos mostra a doutrina espírita, e também com relação à própria mediunidade, né? Nós sempre temos visto em diversas casas e afirmado que a doutrina espírita e os centros espíritas sérios não procuram convencer ninguém a se converter à doutrina espírita. Pelo contrário, abrimos os braços e aceitamos a todos aqueles que, tendo outras fés religiosas, queiram vir até uma casa espírita e usufruir das benesses do plano espiritual que se dá em todas as religiões igualmente, tá? Apenas que na doutrina nós estudamos um pouco mais a questão do mundo dos espíritos, ok? E temos, como um dos princípios básicos do espiritismo, a mediunidade, que é a comunicabilidade dos seres encarnados com os seres desencarnados. Bom, então vamos à lição de hoje, que é no capítulo terceiro do Livro dos Médiuns, o item 30, tá? Kardec diz o seguinte: é útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer na sua própria importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio e nem pelos fatos, deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz para não perder seu tempo com aqueles que a recusam dirigir-vos, pois é aos homens de boa vontade. Por isso, dirige-vos aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e o seu exemplo, em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as próprias palavras. Sabemos sempre que a força do exemplo sempre é o maior poder de convicção das pessoas. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, acalmar os corações aflitos, aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar, se espalha pela força das coisas e porque torna feliz os que a professam, quando os seus adversários sistemáticos ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre os seus amigos compreenderão o seu próprio isolamento e serão forçados então ou a se calar ou a se render. A respeito desses aconselhamentos de Kardec na obra O Livro dos Médiuns, Emmanuel traz duas lições no livro Seara dos Médiuns, que saiu das reuniões do Chico quando estudava estas obras de Kardec, e nessas duas lições nós vamos ver e atentar para estas palavras de Kardec quanto aos espíritas, que têm que trabalhar a sua própria reforma íntima e o prazer de servir, o que lhe dá com certeza, falo por questões próprias, a verdadeira felicidade no nosso coração. A primeira lição a que se refere Emmanuel, deste item 30, do terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele denominou a lição como ante a mediunidade. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas.
age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito, para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo limbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutaram a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo ansiosos na expectativa da própria cura, não se destacam só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos, à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe o agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, pois que era doutor da lei, procura-lhe a palavra na sombra noturna sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saudavam em regozijo na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmelhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira da esperança e da ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos mediamínicos. Encontrarás sempre por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmo, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Então veja a lição que nos traz Emmanuel, mostrando que, de fato, Jesus tudo fez por nós ao vir até a Terra, trazer o caminho para a nossa evolução espiritual, e diante de todos os percalços, e ele nunca esperou nenhuma forma de agradecimento nosso, pois que fez tudo pelo nosso próprio bem, sem a ele querer qualquer tipo de recompensa, e tanto é que no final, na cruz, ainda pediu que nos perdoássemos, né? Então, mais uma lição que Emmanuel nos traz a respeito dessa passagem do Livro dos Médiuns, onde Kardec fala sobre a questão dos descrentes da doutrina e da mediunidade, uma mediunidade que sempre existiu em todas as civilizações e em todas as épocas. A esta lição, Emmanuel denominou em tarefa espírita. Leiamos. Abraçando a doutrina espírita, o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão,
chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas, árvore sublime abatida pelas aras da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a serem resolvidos, e renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio. Todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemo indaga. Zaqueu observa. Caifás conspira. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiarão à calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso socorra os que perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesourastes leve migalha de luz, é preciso auxiliar os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faça distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. Ficam aqui essas reflexões para nós, que abraçamos a consoladora doutrina dos Espíritos e, com ela, reaprendemos a vivenciar o Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.